Desde o início do mandato, o governo Bolsonaro extinguiu políticas e órgãos importantes que garantiam a segurança alimentar da população, priorizando o agronegócio, seja na distribuição das terras, seja na política que destrói o meio ambiente. Hoje, a população brasileira tem dificuldades para comer o feijão com arroz. O ex-diretor da Conab, Silvio Porto, fala com a gente na entrevista central sobre o preço dos alimentos. Nossa reportagem fala sobre o pior índice de vacinação dos últimos 20 anos. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha agora a Central do Brasil. Central do Brasil. O Brasil perdeu 30% da área de cultivo de alimentos para o agronegócio. Os altos preços mostram que o interesse da elite agrária no Brasil não é colocar comida no prato do povo. O editor da Newsletter Ponto, Miguel Stedley, analisa a situação. Embarque imediato. Por mais que os banqueiros e os militares se esforcem, é muito difícil vencer o agronegócio no campeonato brasileiro de parasitismo. Por décadas, o agronegócio consome volumosos recursos públicos e depois dá calote na sociedade brasileira graças à ação lobista da bancada ruralista no Congresso, sempre disposta a aprovar a anistia dessas dívidas. Nesse momento, nós estamos passando por uma profunda alta do preço dos alimentos e o agronegócio é o principal responsável por isso, porque tem desviado os alimentos brasileiros do mercado interno e destinado para o mercado externo, para exportação. Só que graças ao governo Fernando Henrique Cardoso e à Lei Candir, nada do que o agronegócio exporta é taxado, não se reverte em imposto e, portanto, não se reverte em educação e saúde, porque eles são isentos dessas taxas. Nesse momento, o agronegócio está recebendo mais um impulso do governo, que é a política do general Mourão e do Ricardo Salles de transformar as queimadas numa política oficial de Estado. Nós vimos isso no ano passado com o Dia do Fogo, em que ninguém foi multado nem punido pela ofensiva de queimadas na região Amazônia. Estamos vendo isso agora no Pantanal. Todo esse bioma será destruído e substituído por gado e soja para exportação. Vai destruir o bioma, vai consumir muito recurso público, mas não vai reverter nada para a sociedade brasileira. Em 20 anos, é a primeira vez que o Brasil é incapaz de atingir a meta das campanhas de vacinação. As razões residem na política de governo de Bolsonaro, que desmontou os programas de saúde da família, não realizou campanhas educativas e peca na distribuição das vacinas. Camila Piacese traz mais informações. Nacional. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde apontou que o Brasil teve queda na taxa de vacinação. De 2015 a 2019, o país caiu 23 pontos percentuais. Em 2019, não atingiu a meta de vacinar 95% da população em nenhuma das 15 vacinas do calendário público. Já a cobertura de difteria, tétano e coqueluche chegou a pouco mais de 70%, com cerca de 800 mil crianças sem proteção. Há um movimento mundial anti-vacina com fundo conservador e anticientífico, mas existe a dificuldade e os problemas enfrentados nos programas de vacinação pelo governo Temer e Bolsonaro. Essa é a opinião do vice-presidente da Abrasco e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Reinaldo Guimarães. Os recursos para a saúde, e principalmente para o Programa Nacional de Imunizações, eles diminuíram, não é? E há também, ao lado disso, uma certa desorganização, né, do sistema de saúde, né, pela contenção de recursos mesmo, em geral, para o sistema único, não é? Em 2020, a taxa na queda de vacinação se agrava ainda mais com a pandemia da Covid-19 e a PEC do teto dos gastos, que congela investimentos na área da saúde, o que leva ao surgimento de doenças que já estavam sob controle no país, como o sarampo. O país teve 3.629 casos confirmados e a cachumba voltou a crescer. O médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, André Siqueira, explicou que o cenário é favorável para surtos de novas doenças. Corre risco de ter surtos de difteria, coqueluche,
meningite, pneumonia, né? E a gente tem que manter altas taxas de vacinação, até mesmo a poliomielite, ela é considerada eliminada no continente americano, mas sempre há um risco dessa reemergência. Hoje, a Parada Cultural relembra Dom Paulo Evaristo Arnes, que nos deixou há 4 anos. A dica é de um livro escrito clandestinamente nos anos da ditadura militar. Vamos conhecer a sugestão de Ítalo Costa, da Bahia. Parada Cultural. Eu vim indicar esse livro, Brasil Nunca Mais. É um livro muito importante, porque ele conta como foi a ditadura militar no Brasil e como nós estamos vivendo uma camuflagem. É importante todo mundo ver. Brasil Nunca Mais. Desde que o presidente Jair Bolsonaro acabou com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição, o CONSEA, no início do mandato, seu governo mandou a mensagem de que não se preocupa com a fome no país. Agora, as prefeituras e governos estaduais não estão cumprindo as regras dos programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar e do programa de alimentação escolar que levam o alimento do campo para as cidades. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Estes programas historicamente compram os produtos do agricultor familiar e distribuem por meio de programas assistenciais ou na merenda escolar. Com os decretos de emergência na pandemia, muitas prefeituras e governos estaduais não têm adquirido os alimentos com os pequenos agricultores. Segundo Juliano de Sá, presidente do CONSEA do Rio Grande do Sul, o governo gaúcho comprou 200 mil cestas no valor de 24 milhões de reais, sem licitação e sem ser da agricultura familiar. Essa compra, ela acabou beneficiando apenas um grupo econômico, né, que provavelmente deve pertencer a um grupo multinacional. Boa parte desses alimentos, praticamente, né, boa parte desses alimentos são ultraprocessados, com excesso de açúcar, sem qualidade e equilíbrio nutricional necessário para atender as necessidades, segundo as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira. Milton Fornazier, do MST, explica que as prefeituras alegam que, como não há alunos por causa da pandemia, não precisa comprar os alimentos da merenda. A saída, segundo Fornazier, poderia ser direcionar os alimentos para as famílias com dificuldades financeiras durante a pandemia. Então, a maioria das prefeituras diz o seguinte: não tem aula, não vou comprar. Mas você poderia comprar os produtos e distribuir para as famílias, principalmente as mais carentes. No contexto de aumento do preço dos alimentos, a compra dos produtos da agricultura familiar e a distribuição com as famílias mais pobres evitaria o aumento da fome, como previsto por movimentos populares. Uma das razões desta inflação, na leitura de Juliano de Sá, é o monopólio da agroindústria alimentar. Então, esse monopólio faz com que momentos como esse que a gente está vivenciando, eles façam a regulagem dos preços. E aí, hoje, de contrapartida, o governo federal não tem apresentado nenhuma estratégia para enfrentar essa questão, né, da especulação do monopólio da indústria agroalimentar. Então, acaba, né, acontecendo o que ocorreu. O brasileiro não dispensa o arroz e o feijão no dia a dia, mas o prato básico da dieta nacional está ficando cada vez mais caro. Uma das razões é que estes grãos perderam espaço no cultivo para a soja, que tem como prioridade a exportação. Na entrevista central, Jonatas Campos conversa sobre a destruição das políticas de segurança alimentar com o ex-diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, Silvio Porto. Entrevista Central. Hoje a Entrevista Central conversa com Silvio Porto. Ele é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e ex-diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB.
Vamos falar sobre o aumento do preço dos alimentos. Professor, agradecemos sua participação. Como o governo pode, digamos, eu não quero dizer controlar, mas como o governo pode intervir de uma maneira que a população não sofra com um aumento repentino e, ao que me parece, artificial dos alimentos? O fundamental, no caso do arroz, é estoque estratégico, é estoque público, é estoque regulador. Então, a palavra é como o governo regula o abastecimento. O governo regula o abastecimento com política, coisa que este governo e o anterior não tiveram em relação a estoques públicos. Se nós formos olhar de 2015 para cá, ou mesmo de 2010, os estoques públicos vêm diminuindo paulatinamente, mas sobretudo a partir de 2015, os estoques públicos praticamente zeraram no Brasil. E a fala deste governo que estoque público é coisa do passado. Só que se nós formos olhar, os Estados Unidos mantêm um estoque público de 35% em relação ao seu consumo anual. A China mantém um estoque público de 80% em relação ao seu consumo anual. Então, para o telespectador entender, não existe estoque público, significa que não existe comida armazenada suficientemente para qualquer demanda, seja emergencial e seja para um controle de preços. Exatamente. Esse é o grande problema. Nós tivemos um estoque de passagem do ano passado para esse ano muito pequeno, o menor, considerando a última década. Nós tivemos uma produção que foi a segunda menor, aliás, a terceira menor safra nesta década, e nós tivemos um aquecimento de consumo. Como o governo não dispõe e não acredita numa política de estoque público, não dispõe efetivamente de instrumentos para fazer regulação de mercado. Professor, em 2013 houve um aumento dos preços do tomate. Era o governo Dilma e a apresentadora de TV da TV Globo, Ana Maria Braga, chegou a colocar um colar de tomates no pescoço em protesto contra esses aumentos. Hoje o povo brasileiro e o governo Bolsonaro enfrentam a elevação dos preços do arroz. O senhor pode fazer um paralelo entre esses dois casos de aumento repentino do preço de alimentos? Eu diria que não há paralelo, porque naquele momento foi uma situação isolada em relação ao tomate, e que não foi, o tomate é algo de certa forma recorrente, porque infelizmente não há uma política de abastecimento em relação não há uma política de abastecimento de forma geral, mas não há sobretudo não há uma política em relação a hortigranjeiros. Só que a diferença de tratar a questão dos hortigranjeiros em relação aos cereais é que nos hortigranjeiros a possibilidade de normalização do abastecimento, ele tende a se dar entre 90 e 120 dias. No caso dos cereais, como é o caso do arroz, que a colheita se concentra entre fevereiro e março, só vai, ou a possibilidade de vir a se regular novamente, essa escassez que nós estamos vivendo agora, será no próximo ano. Portanto, nós temos uma situação que ela é anual, muito diferente em relação aos hortigranjeiros. Mas é importante que se fale, nós não estamos com problema só em relação ao arroz, em relação ao feijão, em relação ao tomate, em relação à batata, em relação à cebola, em relação ao alho, a ovos, ou seja, nós estamos com um problema bastante generalizado em relação à inflação dos alimentos. Professor, o senhor falou que a colheita então é no início do ano. Então quer dizer que esse alimento já foi vendido pelo produtor rural para o distribuidor. Então por que o aumento repentino desses preços? Na verdade, o grande problema se dá em função da baixa disponibilidade no mercado interno. Nós tivemos uma safra muito pequena no ano passado, que foi uma safra no patamar dos anos 90, um pouco mais de 10 milhões de toneladas. Nós tivemos uma safra superior à do ano passado, mas ainda muito pequena para regular essa oferta. E nós temos um problema adicional que neste ano, em função do dólar, houve uma saída de mais de 1 milhão de toneladas de arroz do que foi colhido entre fevereiro e março, já foi embora, não está mais no Brasil. A Central do Brasil está terminando. No QR Code que aparece aí na sua tela, você encontra todos os nossos conteúdos e as nossas redes sociais. E você também pode enviar mensagem para o nosso WhatsApp. Anota aí, DDD 11 930813336. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Todos nos sentimos inseguros neste momento.